Fala galera, beleza? Aqui é o Zé do canal 3 de Fevereiro e hoje vamos falar de contratações e de carência do elenco. Marcelo Cabo deu entrevista ao podcast e ao programa do YouTube Léo Medrado e os Traíras, onde falou sobre as carências do elenco e também da maior delas, né? Então a gente vai trazer alguns nomes também indicando, tá, pessoal? Deixando claro aqui que Santa Cruz não está negociando com esses nomes, apenas uma indicação, e eu gostaria da opinião de vocês. E vocês sabem, né? Opinar é simples, mas antes de opinar, você se inscreve no canal, dá like, compartilha, aí sim você opina. Comenta aqui o que você acha dos nomes, o que você acha das carências e o que você acha das falas do Marcelo Cabo. Beleza? Mas eu não estou só hoje no vídeo, hoje com o Thiago. Bem-vindo, Thiago. Valeu, Zé, obrigado. Um alô para todo mundo que está assistindo aí o nosso vídeo. A gente vai falar um pouquinho sobre o que Marcelo Cabo falou a respeito de contratações e de posições mais carentes no elenco, né? É isso aí, né? E sem mais delongas, vocês sabem que eu sou bem direto em relação ao vídeo. Vamos pro vídeo. Mas calma, antes de a gente dar play, tenho que pedir a você que ainda não é membro do 3 de Fevereiro, Vitor Félix, clicar aqui em ser membro, ou na descrição aqui, ou apontando a câmera do celular para o QR Code aqui na tela. Então, seja membro do 3 de Fevereiro, apoie o nosso projeto a continuar. E agora sim, vamos ouvir as falas de Marcelo Cabo. Vai lá, Tiago. pergunta a Marcelo Cabo se pudesse escolher uma contratação para chegar amanhã no Arruda, que posição ele escolheria? Hoje a gente tem uma carência de extremos. Extremos, né? Hoje seria urgente. Você fala para reposição, Falando né? de extremos, Você não trabalha com dois jogadores só, né? É. Você precisa aí de 4, 5 na posição. falando no tema, porque perdi o nome do amigo aqui que o chat correu, mas perguntaram sobre o João Diogo, que é o extrema. Tá no grupo, tá teve treinando. rumores que ele ia sair, tá no né? grupo, tá treinando. Tem problema, produção? É uma escolha minha, Mas teve algum atrito lá? Não. O João Diogo trabalha normalmente o dia a dia. É uma questão de opção mesmo. Nesse tema ainda, como é que você recuperou o Thiaguinho? Ele Uma pausa aí, rapidinho, 7 Thiago. jogos sem marcar, chorou. Vamos falar sobre essa parte de João Diogo, porque, no meu ponto de vista, fala de carência segue com um atleta que é da posição. E quando ele fala que a maior carência é de extremo e um atleta da posição, que é uma opção técnica, parece que já casa uma eventual saída. É uma dedução que eu estou tendo analisando o contexto da coisa. Se ele fala que a carência é de ponta e ele tem um cara da ponta que ele diz que é opção técnica não ir para o jogo, praticamente ele descarta essa peça para ser utilizada no decorrer da temporada. Essa é uma análise que eu faço e eu não sei se você pensa igual, comenta aí. Então, Zé, tem muitas camadas para a gente analisar nessa fala, né? Primeiro que, mais cedo na entrevista, ele fala sobre o modo de trabalhar dele e que ele tem uma certa disciplina, né? Um certo modus operandi, e quem não seguir esse modus operandi acaba que não trabalha, né, com ele. E aí logo depois ele fala que a maior urgência do elenco hoje são de extremos, né, de pontas. E ele tem um detalhezinho que ele fala que assim, você não trabalha só com dois, ou seja, para ele só tem 2 pontos no elenco hoje, sabe? Só tem o Giovani e o Thiaguinho. Ele nem na fala dele ele nem considerou o João Diogo como uma opção, né? E logo depois ele fala que é por opção técnica. E o jornalista aí pergunta se teve algum problema, ele diz que não. Mas assim, para um jogador ele ser escanteado assim desse jeito, ser colocado como fora das opções, né? Assim, chegar ao ponto do treinador nem contar com ele, nem relacionar ele para os jogos, fica um questionamento aí do que O que aconteceu? o que levou a essa opção não ser nem mais considerada, né? Exatamente. E a gente vê que tem o Vini Ora, mas assim, o garoto da base, ele, geralmente os técnicos não consideram como um jogador pronto, né? Isso, E o João Diogo ali seria o jogador pronto para substituir o Thiaguinho, que ele joga na direita, e nem isso vem sendo falado, né? Então aí a gente vê já uma carência de pelo menos mais 2 extremos. Aquele que era 1 virou 2, na minha visão. Até porque hoje, até nas substituições, muitas vezes o Israel é avançado, isso. Às vezes entra o Vini Ora, a gente vê que até o William Júnior vai fazer aquela parte ali mais pela beirada, o João Pedro,
mas não entra no Gil Diogo. Então, O praticamente, próprio. Desculpa, Zé, o pode próprio falar. Giovani tem jogado os 90 minutos, né? Assim, Todo jogo é o Giovani e o Thiaguinho jogando 90 isso. minutos, né? Um ou outro, porque eu vejo que realmente a gente não tem peça para colocar. E eu acho que isso aí deixa claro que o caminho do João Diogo é realmente o distrato, é a saída. Acho que é o caminho pela fala do Marcelo Cabo. Vamos lá. Como é que você recuperou o Thiaguinho, que é tão importante? Cara, o Thiaguinho é um garoto espetacular, né? Ele, assim, dentro do que eu precisava encaixar a equipe, ele era o que mais se jogava pelo lado direito, o que mais conseguia jogar pelo lado direito ali. Então, a gente foi. Aqui tem outro ponto também, porque assim, o João Diogo seria o substituto imediato dessa posição, né? Que é do lado direito. Então, assim, realmente você vê que ele não nem considera o João Diogo como uma opção, né? Para substituir o Thiaguinho no lado direito, né? Porque o Thiaguinho vinha jogando o ano todo pela esquerda e com a chegada de Giovani ele foi deslocado e o João Diogo, que é originalmente um jogador que joga na direita, nem tem sido considerado, né? Foi treinando. Eu particularmente, que ele vai muito bem com a perna aberta, para a perna de fundo, né? É o que melhor se adapta. Era uma questão que ainda precisava adaptar. Cara, mas o Thiaguinho ficou 7 jogos sem fazer gol, mas ele é um extremo. Eu vejo aí camisa 9 de área que fica 15 jogos sem fazer gol. Então eu acho que foi uma cobrança um pouco exagerada. Aqui, Osés, eu tenho uma opinião meio diferente da do Marcelo Cabo, que, assim, eu não acho que foi uma cobrança exagerada em cima de Thiaguinho, porque aqui a gente não tá falando sobre gols, a gente tá falando sobre o desempenho no geral. E o desempenho no geral do Thiaguinho nos últimos jogos, exceto os três ou quatro, os jogos da Série D, assim, ele tem jogado bem melhor do que ele estava na reta final do Pernambucano, mas não acho que tenha sido uma cobrança exagerada não, porque além de não estar entregando os gols, que tudo bem, é um ponta, não vai ser um cara que faz tantos gols assim, mas era mais questão de desempenho, né? Ele estava desempenhando muito mal, estava performando muito mal, teve uma queda vertiginosa de talvez o melhor jogador do time para um cara que não estava conseguindo acertar basicamente nada durante o jogo, né? Exatamente, e ele é artilheiro do time, né? Se eu não me engano, ele é artilheiro do Santa Cruz ainda na Artilheiro do ano. temporada. Vem mal. O jogo do 13, muita gente reclamou dele. O jogo do Santa Cruz de Natal, muita gente reclamou dele. Mas é um atleta muito importante, eu acho que isso é unânime, né? Não tem o que discutir sobre o Thiaguinho. Mas as cobranças, elas precisavam existir sim. Era um atleta que entregou muito no início da temporada e simplesmente caiu, sumiu, errou tudo. Mesma coisa de João Pedro, que ainda assim não foi recuperado, ainda assim não voltou. Muita gente até colocou os dois no mesmo patamar, renovou, caiu. Depois da renovação, os dois caíram vertiginosamente a qualidade do futebol. O João Pedro ainda não retornou, mas o Thiaguinho vem retornando, vem ganhando confiança. E eu vejo que o Thiaguinho ele está se dando muito bem com o Galhardo, se dando bem com o Giovani, com o William Júnior. Então a gente vê que está tendo essa conexão no ataque, né? Essa sinergia. Então é interessante, mas as críticas eu acho que não foram demais, eu acho que foram necessárias. Isso. Você vê que o Thiaguinho é um cara muito esforçado, é um cara que joga entrega. realmente, ele entrega muito, ele joga realmente pro coletivo, né? Ele não é um cara que é individualista, ele Não é inclusive vaidoso, né? inclusive teve 2 assistências, né, no mesmo jogo contra o Horizonte e assim, ele estava merecendo esse gol. Teve algumas chances, não estava conseguindo fazer o gol, teve a cabeçada inclusive no próprio jogo contra o Central que o goleiro fez um milagre. Tava merecendo esse gol e saiu, né? Finalmente saiu. E é o gol que foi o gol da vitória, né? E falando sobre Exato. reforços, sobre a maior carência do elenco, a gente separou aqui 3 nomes para indicação, né? Lógico, para comentar. E eu queria que o torcedor do outro lado comentasse sobre esses nomes. Se você conhece, se você não conhece. Um nome aqui é mais comum, mais famoso aqui. Já jogou Série C várias vezes. A gente vai trazer esse nome aqui para vocês. Jogou Série D também recentemente. Então a gente vai trazer esse nome. E outros 2 nomes, um também conhecido da torcida e outro nem tanto. A gente vai trazer esse nome para vocês aqui. Deixa eu colocar na tela para a gente debater os nomes aqui. Deixa eu só melhorar. Não sei se, Thiago, tá bom para você? Tá bom. Beleza. Só não tá Pode falar. aparecendo o nome dele. Não, então eu vou subir aqui o nome dele. O nome do atleta tá aqui do lado, porque a gente está improvisando aqui, mas é o Matheus Guilherme, 25 anos, atleta do Capivariano, lá de São Paulo.
fez uma boa Série A2, 18 jogos, 2 gols e 2 assistências, foi emprestado ao Atlético, mas atualmente ele tem 56 minutos jogados. Aliás, 56 não, desculpa, dá uma correção aqui. Tem 77 minutos jogados em 3 jogos, porque ele não foi utilizado. Então, em 4 partidas ele foi utilizado 3 vezes, mas sempre saindo do banco. É um atleta que não vem ganhando espaço como titular, apesar de ser um atleta que tem muito potencial. Se você ver os vídeos dele, tem muito potencial, mas ele não vem sendo utilizado como titular ou com mais tempo, né, com mais minutagem. É um atleta interessante, seria até legal, Thiago, saber se o atleta tem interesse em ter mais minutos e, quem sabe, o Santa Cruz ter essa oportunidade de trazer o Matheus Guilherme aqui para o Santa Cruz. E também aquela característica, né? É um ponta direito, canhoto, coisa que a gente não tem no nosso elenco, né? O Zé é um cara que ele fez uma boa Série A2 paulista. A gente sabe que é um campeonato forte, né? Talvez que tenha até ali um nível parecido ou até maior do que o geral da Série D, assim. Mas ele foi pro Atlético na Série B, e o Atlético é um time que tá numa fase ruim, né? É um time que tá com os resultados negativos. Tanto é que dos 4 jogos aí que ele foi relacionado, o Atlético perdeu 3, né? Então, Exatamente. Aliás, dos 4 jogos relacionados, ele perdeu 3. Exatamente isso. Então acaba que, assim, num time numa fase tão ruim, os novos contratados que não têm uma confiança tão grande do treinador acabam não sendo tão utilizados, né? Seria uma chance dele ganhar mais minutos, ter uma sequência maior aqui, porque pelo nível apresentado do jogador, ele chegaria com o status de titular. Com certeza. E lembrando que o último jogo dele foi dia 6 de maio, né? Então a gente está chegando aí, estamos no dia 21 de maio. Então, basicamente, aí tem muito tempo que ele não atua, mais de 2 semanas. Então, é um jogador que poderia, sim, pintar aí no Santa Cruz. Lembrando, pessoal, a gente está comentando nomes possíveis e não dizendo que o Santa Cruz está negociando, deixando bem claro para vocês. Outro nome que a gente trouxe aqui é um velho conhecido, porque há pouco tempo a gente estava negociando com ele, preferi para o Avaí, o Léo Reis, um dos destaques do Campeonato Mineiro, porém ele não vem sendo utilizado pelo Avaí. O último jogo do Léo Reis foi dia 12 de fevereiro pelo Campeonato Mineiro. De lá para cá, ele não vem sendo relacionado no Avaí. Então, é um ponta interessante, um ponta que não tem um histórico gigantesco, jogou em times modestos, Coimbra, Vila Nova, Tupi, e fez um bom Campeonato Mineiro, como eu já falei, pelo Itabirito, preferiu para o Avaí, só que não está sendo utilizado. É um nome interessante, lógico, seria uma aposta, né? Aqui já seria um nome que a gente iria apostar, não seria um nome de resolução, mas acredito que somaria muito para a Série D, né? Lembrando que ele fez um ótimo Mineiro, Thiago. Aí é outro caso daqueles que viriam para recuperar os minutos, né? Ter uma sequência maior. Novamente, a mesma lógica do Matheus, né? Saiu de um time do interior, do estadual, foi para a Série B e não está tendo a oportunidade, né? Facilitaria, já que o Santa já teve um contato, já teve uma conversa, talvez retomar essas conversas aí. Não está jogando, eu acho que também viria para, não sei se titular absoluto, porque teoricamente ele entraria na posição de Giovani. Giovani talvez seja hoje o melhor jogador do time, né? Mas viria com certeza para brigar. E assim, quanto mais opção a gente tiver, melhor. Série D a gente sabe como é, para perder um jogador é muito fácil, e tendo caras qualificados assim como o Léo Reis e Giovani na mesma posição, brigando pela posição, só ajudaria o Santa Cruz. E tem esse lado que o Léo Reis ele também joga na outra ponta, né? Ele joga nas duas pontas. Tem esse detalhe também que é interessante. Ele faz gol de esquerda, né? Até a gente estava comentando nos bastidores. Acho que seria um nome interessante, sim. A gente viu o próprio Cabo na entrevista falando que só tinha 2 opções. Eu acho que trazendo um Léo Reis, um Matheus Guilherme, aumenta isso, né? E o último aqui que a gente trouxe na lista é um jogador, acho que um pouco mais difícil. É um jogador que vem sendo utilizado, mas entra naquela mesma característica que a gente estava falando. Time em má fase, reformulação no elenco, é a oportunidade de Santa Cruz contratar. Rafinha é o nome de jogador,
jogador de 32 anos, passou pelo América de Natal, jogou a Série D pelo América de Natal, não encaixou muito bem no time, porém fez uma ótima Série C pelo Vitória há pouco tempo, e eu acho que é um jogador que agregaria muito para a gente, Thiago, porque é um jogador que conhece a divisão acima, já passou por Goiás, Remo, Ceará, Vitória, América de Natal, tá no Botafogo e entra naquela mesma coisa, time em má fase, assim como o Avaí está em má fase, o Atlético em má fase, o Rafinha também no Botafogo da Paraíba em má fase, todos esses times vão tentar se ajustar nessa janela e eu acho que aí aparece a oportunidade de mercado no Santa Cruz, pode abraçar, pode se reforçar e para mim o Rafinha chegaria com status de titular ou brigando, assim, chegar para brigar, mas com grande possibilidade de titular, porque é um cara bem experiente para a divisão. Aí esse seria mais um caso de um jogador assim mais estabelecido, né? De um jogador mais experiente, de um cara que já tem mais rodagem, de um cara que já jogou em clubes grandes, assim, né? E conhece bastante a divisão. Participou daquela arrancada do Vitória na Série C, que estava na zona do rebaixamento e acabou subindo. Assim, é um cara muito interessante, né? Seria uma virada de chave na carreira dele, que vem em baixa, tá? Vem em temporadas em baixa. Realmente, como você disse, não encaixou no América de Natal. Mas é um cara de já um pouco mais de nome, né? Seria um cara um pouco mais de rodagem, um pouco mais de experiência, e também ia agregar bastante no grupo do Santa Cruz. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando, novamente, deixando claro, Santa Cruz não está conversando com esses nomes, são nomes que a gente sondou e a gente acha, pelo momento do clube, momento da carreira do atleta, um casamento ideal para Santa Cruz se oportunizar no mercado. Mas é isso, pessoal. Obrigado, Thiago. Muito obrigado a todos. E lembre-se, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha e seja membro, beleza? Tamo junto. Até a próxima.